nasceu em São Paulo, exatamente na cidade de Campinas, e veio para o Espírito Santo há 15 anos. Aqui ele se formou em corretor de imóveis e fundou uma imobiliária de sucesso em Vila Velha. Nessa edição do Proeng Podcast, vamos conversar com Fábio Chiabai, diretor comercial e fundador da Chiabai Imóveis. Seja muito bem-vindo ao Proeng Podcast, Fábio Chiabai. Obrigado. É um prazer estar aqui, prazer fazer parte aí dessa empreitada, né? Desse novo modelo. E é uma honra estar aqui fazendo parte, mais um pedacinho da história da Proeng, Chiabai Imóveis e Fábio Chiabai fazendo parte, é uma honra para mim. Que bacana, muito, muito bom tê-lo, né, conosco aqui no estúdio do ProCowork, aqui em Jardim da Penha. E se você não conhece o estúdio do ProCowork, venha nos fazer uma visita. Ele fica aqui no Shopping Proeng Hall, em Jardim da Penha. E Fábio Chiabai, então, há 15 anos você chegou no Espírito Santo, né? Paulista, nascido em Campinas. Como foi a sua chegada aqui no Espírito Santo? Eu vim para o Espírito Santo por uma outra atividade que não tinha nada a ver com a área da corretagem, né? Com a área imobiliária. Eu vim para cá para montamos uma empresa, né? Na época aqui de vistoria automotiva. Uma área totalmente diferente do que você atua, diferente. Né? Loucura, cara, loucura. E aí era uma vistoria a empresa que prestava uma vistoria que ela era obrigatória, né? É obrigatória, né? Quando você compra um carro, você tem que transferir o carro, então você tem que passar por uma vistoria, ela é obrigatória e ela tinha um respaldo do Detran na época, né? Só que o Detran, por ser algo que veio do governo federal, sem ter muito entendimento com o governo estadual, teve um conflito entre eles. E aí nisso a gente ficou 3 a 4 anos esperando acontecer e deu tudo errado. Sério? Deu tudo errado, a empresa basicamente quebrou. Caramba. Enfim, a gente retrocedeu muito, muito. E aí eu cheguei um momento que falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E o despertar para o mercado imobiliário foi Então, nesse momento? mais ou menos. A minha história acontece um pouco mais atrás, em Campinas, né? Em interior de São Paulo, que é minha terra natal. Lá eu tinha outras atividades, né? Sempre fui comerciante, sou filho de comerciante, sempre tive no comércio. E aí eu saí de um comércio que eu tinha, uma distribuidora na época de bebidas e gás na época, eu vendi, né? E aí eu paguei o curso do TTI em São Paulo, fui fazer um estágio na imobiliária de uns amigos e eu não gostei muito, não achei muito interessante. E aí eu tive toda uma aventura depois, fui caminhoneiro, vim para o Espírito Santo com um caminhão, participei do aterro do aeroporto de Vitória, daquela pista nova. Cara, é história que não acaba mais. Enfim, aí voltando para a vistoria, né? A gente saiu do caminhão, foi para a vistoria, mais ou menos nesse tempo. E aí deu errado a vistoria. Minha sogra, na época, falou assim: meu filho, lá atrás você pagou o curso do corretor, não concluiu, não fez. Por que você não tenta de novo? Bem lembrado, né? Pois é, ela que me lembrou. A sogra A ajudou. sogra ajudou, abençoada. E aí, cara, aqui eu paguei o curso do corretor tudo de novo, né? Fiz o TTI tudo de novo, fiz pelo sindicato. Na época, o meu curso era presencial, era 3 vezes na semana. E aí me formei, né? Eu tirei o certificado e não tirei o CRES. Levei um ano ainda para tirar o CRES. Passei por uma fase aí de amadurecimento, né? Para entrar realmente de cabeça. Aí eu entrei de uma forma que, assim, livre, espontâneo, forçado. Eu tinha que trabalhar, cara, não tinha jeito. E eu acho interessante, eu estava até conversando essa semana aí com os meninos. Eu venho de uma geração de corretores que a sala com que eu fiz amizade, né, com o pessoal, na época tinha uns 40 alunos na época, era muita gente. Era quase que unânime, né? As pessoas iam buscar o curso do TTI para se tornar um corretor porque não tinha opção. Era como se a profissão corretor de imóveis fosse a última coisa que você iria fazer na sua vida, né? Era uma coisa bem depreciada mesmo, cara. Era um negócio assim ruim de ver. Era mal visto, Era vamos mal dizer visto, assim? era bem mal visto. Era tipo assim, aquele cara que não deu certo com nada virou corretor de imóveis. E, e por que que ela era mal vista, né, em muitos casos? Porque você vê muitos relatos, né, muitas histórias, né, de corretor que fez trambique, fez coisa errada. Outra hora, por exemplo, eu mesmo paguei com a língua, né? Eu achava que o corretor ele era muito preguiçoso. O corretor faz nada. É Só muito fica sentado preguiçoso. na cadeira. Exatamente. A visão que a gente tinha
era de um corretor de imóveis sentado num stand de vendas, Uhum. de braços cruzados. Falei, esse cara é um vagabundo, não trabalha. Olha que besteira, cara, que burrice, né? E foi engraçado, eu entrei na profissão e aí eu paguei com a língua, cara, paguei com a língua. Gente, corretor de imóveis, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se não botar o pé no freio, você não tem vida, filho. Você não tem vida. É 24 horas por dia. Domingo a domingo, né, que vai. Direto, direto, uma loucura. E aí, quando eu entrei na profissão de fato, que eu entendi como era a vida de um corretor de imóveis, eu me encantei, cara, me apaixonei. Eu sempre fui um cara muito, assim, imperativo, muito elétrico, sabe? E sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei de estar na rua, de estar com as pessoas, de ter essa facilidade de comunicação, de fazer amizade. Então, isso aí me encantou muito. E aí, voltando um pouquinho, conversando com os meninos essa semana lá na loja, eu falei assim: olha que curioso. Na nossa equipe hoje, daqui a Imóveis, já tá quase 40 corretores, eu tenho meninos de 20 anos. Começando agora, Começando, engatinhando na corretagem. exatamente, cara. Mas assim, se tornando um corretor de imóveis, as pessoas estão se tornando corretor de imóveis hoje por opção de querer ser um corretor de imóveis, de querer ser um profissional diferente, um profissional capaz, entenderam que a profissão ela pode te levar, cara, o céu é o limite. Você não tem um limite para o corretor de imóveis. Tanto que você vê vários exemplos aí de corretores hoje no mercado de muito sucesso, é, muita fama. Você vê corretor fazendo a vida mesmo. Os profissionais estão fazendo a vida. E aí as pessoas começaram a entender que a profissão corretor de imóveis ela tem várias áreas. E se Sim. você se especializar numa área, você se torna muito bom naquela área, você vira uma referência. E a profissão ela é maravilhosa, cara. Ela é fantástica. Para quem tem a vontade de ser corretor de imóveis, eu super indico. É lindo, cara. É maravilhoso. E a sua chegada no Espírito Santo, como você já disse, né, há 15 anos atrás, e você está casado, né, com a Simone Bessa, sua esposa, 21, não é isso? Isso, 21 anos de casado, temos 26 anos de relacionamento. Começou Parabéns, bem, parabéns. obrigado, a gente começou bem cedo, entre namoro e noivado, né? São 26 anos junto com a mesma esposa E e como foi? Ela também veio de São Paulo junto com você, sim, junto de malas, malicuia, malha como a gente cuia, fala, né? chorava todo dia, É mesmo? O todo dia querendo ir que que eu embora. tô fazendo aqui no Espírito Santo? Cara, é assim, a gente veio de uma cidade que tudo é planejado, tudo é arrumadinho, tudo é organizado, e a gente veio morar no município de Cariacica, que na época que a gente chegou era um pouco bagunçado, hoje está muito melhor, Cariacica está muito bonito hoje, Uhum. né? Um beijo ao povo de Cariacica, amo Cariacica, minha família é de lá, e eu vim para o Espírito Santo por causa de Cariacica, Cariacica me encantou muito, muito pela simplicidade, sabe, de você poder andar à vontade na rua e não ter tanto problema como a gente tinha em Campinas. E em São Paulo estava insuportável. A gente chegou um momento de São Paulo que era grade nas janelas, nas portas, alarme, cachorro brabo, enfim, por aí afora vai. Foi uma troca bem, Bem bem radical, bem radical. radical. Saí de uma cidade que era cotada para ser a capital, né? Lá em 900, lá vai bolinha, teve o surto de febre amarela. As pessoas imigraram para a pequena cidade de São Paulo, que acabou virando capital, né? Uhum. São Paulo virou capital. Mas na história era para ser Campinas. Enfim, Campinas tem população de 2 milhões e alguma coisa de habitantes, é enorme, é Bem maior gigante, comparado a Cariacica, né? muito Que é maior, muito maior. Mas a simplicidade de Cariacica, do Espírito Santo, né, do povo capixaba, mesmo sendo, na maioria das vezes, um povo meio retraído, meio fechado, né? É um pouco difícil. Não todos, hein, Não capaz. todos, não todos. Mas depois você faz amizade também, não tem pessoas melhores, tá? Eu me encantei com a beleza capixaba, simplicidade, custo de vida. Eu achava o custo de vida muito mais acessível, se comparado com São Paulo, que lá chega primeiro e tudo mais caro, né? E aí eu falei assim, cara, é aqui que eu quero viver, perto da praia. Eu e a Simone, a gente sempre teve o desejo de morar próximo da praia. E aí a gente veio para Cariacica primeiro, né? Passou todo um período em Uma Cariacica. estruturação, né? Tanto Sim, física, sim, psicológica, até para mudança, né? sim. Radical nessa mudança de Campinas para Cariacica. Então, realmente também teve aquela estruturação, né? Sim, muda muito, tá? Eu vim de uma cidade que tinha Faustão, que morava lá, Caio Blá, eh, Cláudia Raia, tinha muita gente que morava lá, muito ator famoso, atriz, Ponte Preta e Guarani, né? Primeira divisão, quando eles jogavam na primeira divisão, quando o futebol deles ainda era bom, agora tá mais ou menos, né? Estão na segunda divisão. Mas, assim, é uma cidade de muita referência. O hospital referência do Brasil tá lá dentro, né? Que é a Unicamp.
e por aí afora vai. E chega aqui no Espírito Santo, você encontra uma realidade diferente, né? Um povo mais humilde, mais simples, eh, e uma cidade que tem um potencial enorme para crescer, desenvolver. Cariacica é simplesmente fantástico, uma cidade belíssima mesmo. E aí eu montei um escritório, meu primeiro escritório foi em Cariacica, quando eu me tornei corretor. E no início da profissão, a Simone Abessa, minha esposa, ela não se tornou corretora, ela foi trabalhar, ela trabalhou um mês na Lojas Rimos, Sim. loja de móveis planejados, né? Móveis, tinha móveis prontos e tinha a parte planejada. E, e ela ficou um mês lá, né? A gente estava na época uma situação financeira bem apertada, e eu fui para a rua. Eu comecei a trabalhar pela Metron com o Eduardo. O Eduardo me abriu as portas lá na Metron, cara fantástico. Aprendi muita coisa com o Eduardo, cara brilhante, uma cabeça fantástica. E, e aí, beleza, fiquei um mês ali na Minha Casa Minha Vida, aquela coisa toda. E Que é um aprendizado também, que vender Minha nossa, Casa Minha Vida, por eu mais a digo, complexidade que exista, né, vender um apartamento, você argumentar e mostrar os diferenciais do imóvel, né? Acredito que Minha Casa Minha Vida te ensina vários nuances, né, da profissão. cara, é assim, o corretor, se ele puder passar pelo Minha Casa Minha Vida, eu recomendo, porque depois que você aprende a intermediar o Minha Casa Minha Vida, você intermedia qualquer situação, porque ali ele é uma escola mesmo, de verdade. Aprendi muita coisa ali e um certo dia, indo para casa num sábado, próximo da hora do almoço, minha esposa estava trabalhando na Rimo de Marcílio de Noronha. E aí eu conheci a dona da loja, né? Era amiga nossa. Era um sábado ali, por volta de umas 11 horas, 11h30. A dona da loja estava saindo, deixou a chave da loja comigo e a Simone foi atender um casal de velhinho. Uma senhorinha e um senhorzinho. Eles queriam comprar um roupeiro. Essa história é incrível. Eu sempre conto essa história pro pessoal. E aí a Simone foi comprar o roupeiro. Foi atender esse casal que queria comprar um roupeiro. Esse casal de velhinho. E era umas 11, 11h30 mais ou menos. E aí deu meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, 1h30, 2 horas. E eu azul de fome. Cara, olhava pro relógio agoniado. Falei assim, não é possível. Para vender um roupeiro, 3 horas lá dentro. Pelo amor de Deus. E aí com muito custo. Os velhinhos foram embora, né? Aí eu fui lá, fechei a loja, ajudei ela a fechar a loja, azul de fome. E olha o que a ignorância do homem faz. Brabo. Pensa um homem brabo. Oh, mas tem uma hora dessa pra você atender um casal pra vender um roupeiro? Você tá de brincadeira? Aí ela com a paciência e com a Sabedoria, inteligência, né? com a sabedoria de esposa, é uma esposa sábia, edifica um lar, hein? E ela olhou pra minha cara com toda a paciência, também cansada, com fome. Falou assim: não, meu bem, eles vieram aqui pra comprar um roupeiro e eu vendi a casa inteira. Olha que coisa boa. Bicho, minha cara caiu no chão, velho. Sabe que é o cara ficar sem voz? Eu sentei com ela na moto, tinha uma moto, e a gente foi pra casa, sem dar uma palavra. E aquele dia eu engoli seco. Falei, caralho. O pessoal foi comprar um roupeiro, ela vendeu a casa inteira, sofá, mesa, armário de cozinha, vendeu tudo, cara. Vendeu uma casa pros velhinhos. Aí eu fiquei, cara, aquele sábado, o resto do dia sem falar com ela, digerindo a pancada que eu tomei. Só processando, né? É, Pensando o que é, que eu fiz, o que que eu pensei. puta, bicha. Aí, quando foi à noite, eu virei pra ela e falei, olha só, segunda-feira você vai pedir as contas. É o quê? Segunda-feira você vai pedir as contas. Por que não? Você vai virar corretora. Não, pelo amor de Deus, eu não vou virar. Calma, meu bem. Se você usar toda a energia que você usou para atender aquele casal de velhinho, para atender um casal que queira comprar um imóvel, tá ótimo. Estamos feitos nós dois. Nós achamos a profissão que nós vamos se dar bem. Foi aí que começou a surgir. A Bacana. Simone foi minha primeira estagiária. Eu já estava atuando na área, já sabia um pouco, e a gente já tem aquela facilidade de trabalho por ser filho de comerciante. Então isso aí já ajuda muito, Tem né? na essência, né? A questão do Sim. poder de argumentar, de apresentar o produto para o cliente, né? E aí ela fez isso na segunda-feira, pediu as contas, agradeceu, deixou as portas abertas, né? E aí eu te paguei o curso para ela na época. Ela fez à distância, não foi igual o meu, que foi presencial. À distância você economiza muito tempo. E ela se formou corretora, trabalhou um tempo comigo, como minha estagiária.
E aí ela conseguiu para ela uma vaga na época na Lopes de Vila Velha. Na época o diretor era o Pedro Mansur. Enquanto isso, você estava atuando em Cariacica. Tava atuando na Serra, Você pela tava... Metron. Uhum. Eu fiquei na Metron e ela foi para Lopes. E aí coloquei ela na equipe da Francina, antiga gerente Francina. Um beijo para Francina. Tchau, amiga. É, cara, o que acontece? Eu expliquei para ela como funcionava, como ela deveria fazer e pasme. Foi muito incrível, cara. Com 6 meses da Simone na Lopes, ela foi a campeã do VGV do semestre. Ela tinha Maravilha. 6 meses de profissão. Muito disso é da dedicação dela. O aprendizado que ela teve foi interessante, mas é 100% a mão de Deus. Não tem outra explicação. 100% a mão de Deus. Simone, ela é uma corretora muito dedicada, muito dedicada. E ela tem uma pegada muito forte para o fechamento, né? Inclusive, depois eu vou esticar mais a história depois para você. A gente está terminando de desenhar um curso da Kiabai. E aí a gente vai lançar um curso Opa, que tem eu e a Simone como palestrantes do curso. Então, onde eu tenho conhecimento, acho que é o primeiro casal de corretor que pode se falar que é um case de sucesso, que deu certo na profissão. E aí as pessoas têm muito essa curiosidade. Pô, como é que vocês, como casal e como sócios, que a Ujala é minha sócia, né? Isso sempre foi, né? Como é que dá certo? Como é que o formato dá certo? As pessoas têm essa curiosidade. E hoje um casamento de 21 anos, né? 26 anos de relacionamento, você não acha, assim, toda hora, né? verdade. Ainda mais as pessoas que trabalham junto, que é o nosso caso. Então a gente vai aplicar muito isso, vai mostrar muito isso no curso. E ela tem essa pegada do fechamento, né? Que é muito interessante. E eu sou o lado da criação. Então eu falo para as pessoas: o formato Kiabai e Simone Bessa dá certo, porque um é a mente criativa e a outra é a Vai executora. executar. Ela consegue executar um plano que eu desenhe com a maestria que eu não conseguiria. Eu não consigo, às vezes, executar do jeito que ela executa. Ela é brilhante no que ela faz. Só que ela não consegue, de contrapartida, criar as coisas que eu crio. Ela dá uma travada, né? Na hora de criação, ela não é a parte dela. Ela trava mesmo. Mas é assim, foi brilhante. Foi aí que surgiu. Eu morava em Cariacica, como eu te falei, junto com ela, a gente morava em Cariacica. Aí eu saí da Metron, fui ser corretor de rua, né? Avulso, né? Fiquei tipo freelance, Autônomo, né? autônomo, perfeitamente. E por morar em Cariacica, eu tinha um escritório em Cariacica que era na minha casa. Uhum. E eu atendia muito cliente em Vila Velha, né? Comecei a atender muito cliente em Vila Velha. Aí ia lá, atendi um cliente, eu tinha uma moto na época, voltava com a moto para trás, não tinha onde ficar, colocava a moto na garagem, ligava o telefone de novo, tocava, cliente de novo querendo ser atendido em Vila Velha. Cara, eu fiz isso um ano. Ia, voltava, E ia, nessa época, voltava. a Vila Velha estava com expansão na região da Praia de Taparica, né? Tava começando, tava engatinhando, tava Mais ou engatinhando. menos qual ano que vai, você recorda? Cara, 2014 mais ou menos, 2014 para 2015. Foi mais ou menos o ano que teve o boom de empreendimentos, de lançamentos na Pulsou, região. Ainda mais que a Proeng lançou na região, se eu não me engano, o edifício Celebration, onde você Celebration. reside hoje, Sim. né? O Privilégio, o Itaparica Exclusive, o Sim. Ocean Front. Foi onde eu conheci a Proeng, né, nessa época, através da Simone Mozini. Eu sempre tive, eu sempre despertei muito interesse para aquilo que eu acho mais organizado, mais padronizado, sabe? Que tem um atendimento mais padrão, e a Proeng sempre teve muito isso, essa organização, esse atendimento mais padronizado, essa atenção, esse carinho com as pessoas. Isso me despertou muito quando eu vi. Os prédios muito bonitos, muito bem desenhados, muito bem acabado. E eu falei assim, cara, já que eu vou entrar nessa profissão do jeito que eu estou entrando, e eu me apaixonei por isso, eu quero me cercar então dos melhores. Eu já estou dando as dicas do que eu faço, tá vendo? Isso. Comecei a me cercar dos melhores. E eu falei assim, eu preciso conhecer a Proeng. E aí, na época, a Simone estava na Lopes, a Bessa, né, a minha esposa, Uhum. me passou o telefone da Simone Mozini, que ela era gerente de vendas na época. E aí eu entrei em contato com a Simone Mozini e tive o prazer de conhecer ela nessa época, em 2014 mais ou menos, para 2015. Fui lá na sede, conheci a sede, fantástico. A gente bateu um papão de umas 2 horas, passou tabela, apresentação, fez todo aquele oba-oba que ela sabe fazer bem. E daí a gente fez amizade. E ali, cara, a amizade com ela foi engraçado, foi um barato, porque era como se fosse gato e cachorro, né? Brigava muito. Nossa, brigava muito. Mas assim, a briga de amigo, né, cara?
o interesse era o mesmo, de performar, entregar um bom resultado, de ajudar um ao outro. E aí a gente tem um carinho especial muito grande um com o outro. Vi ela agora de manhã, que eu estava vindo para cá. É uma amiga querida, mora no meu coração e muita gratidão a ela. Ela sabe disso. E como foi que a Bahia, a fundação, né? Como você fundou aqui a Bahia Imóveis? Hoje você, no nosso bate-papo, né, nos bastidores, você disse que hoje a sua imobiliária tem 40 corretores. Como é É isso aí. que é gerenciar essa equipe forte, né, de vendas? Trabalho pra caramba. Então, como eu tinha essa necessidade de ter um espaço para ficar, né? Que não fosse em Cariacica, porque a minha área de atuação era Vila Velha, né? Você estava vendendo muito imóvel em Vila Muito, Velha, né? muito móvel em Vila Velha. Eu tava me destacando bem em Vila Velha e aí eu comecei a me apaixonar por Vila Velha, conhecer mais Vila Velha, porque eu tinha um preconceito até então. Eu era vendedor de Serra e Vitória. E o pessoal que é de Vitória tinha muito, né? Alguns ainda têm esse preconceito, né? Não Sobre. entendia, né? Pessoal de Vitória É, não compra em Vila Velha. não, porque não conhece, né, Vila Velha. Depois você conhece Vila Velha, você fala assim, pô, bicho, você é louco, eu não quero outro lugar, só quero esse aqui. Vila Velha você tem muitos, muitos pontos positivos que te atraem. É, Convento da Penha, eu tenho hoje em Vila Velha 3 shopping centers. Você não tem isso em Vitória, você não tem isso na Serra, você não tem isso em Cariacica. Tem Chocolate Garoto, então tem muita referência. Parque Paulo Vinha, e por aí afora vai. Então Vila Velha é uma cidade, quando você começa a conhecer ela, você se encanta. E é fácil acesso, chegada, Rodovia do Sol, Darly Santos, Terceira Ponte. Então, eu comecei a me encantar com Vila Velha. Eu falei, cara, eu tenho que arrumar um escritório aqui, uma base, um apoio, né? Aí eu fiquei naquela história de põe um escritório ou não põe um escritório? Aí, nesse meio tempo, eu ainda trabalhei 6 meses na Lopes, dei uma segurada. Saí da Lopes, fiquei 90 dias como gerente da Sacavalcante, de housing. Daí eu pulei pra fora e falei assim, "Não, agora eu vou alugar um escritório." Aí eu comecei a olhar salas comerciais. Que loucura. Eu levava a Simone comigo para ver a sala comercial. Tudo que eu olhava, eu odiava, detestava. Queria nada. Porque a Simone, ela não tem essa pegada de decidir, né? De criar. Ela executa. Mas para decidir criar, não é a parte dela. E aí falei, cara, se eu ficar levando a Simone comigo, eu não vou alugar nada. Não vai ter jeito. Aquele medo de, pô, vou fazer dívida, vou fazer conta. E você tem um momento na carreira que você tem que decidir mesmo, cara. Fala assim, cara, o que que eu vou querer? Vou querer crescer? Vou querer expandir? Eu não vou querer? Eu vou querer crescer de que forma? Quero crescer como corretor? Quero crescer como imobiliária? Que tipo de história eu quero construir? E aí tem um momento na carreira que você tem que decidir que lado que você quer ir. E eu queria crescer como corretor, mas eu queria ter meu espaço, queria ter meu canto. E pô, aí um dia eu saí sozinho, sem ela, fui lá e aluguei uma sala, pronto. Rapaz, vou falar uma coisa pra Quando você. ela descobriu, logo... Rapaz, eu não dormi no sofá porque eu sou muito teimoso. E o sofá é duro, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, ela ficou braba. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu, naquela paciência que eu tenho, que é mais ou menos, montei o escritório. Falei, filhinha, não me acompanha que eu não sou novela. Você não quer trabalhar comigo? Fica em casa, trabalha em outro lugar, mas eu sei que eu quero pra minha vida. Eu quero sair de casa 7 horas da manhã. E eu quero voltar para casa às 7 horas da noite. Mas eu quero ter um lugar para ficar, quero ter um lugar para atender meu cliente. Que tenha o mínimo de conforto possível. Cara, era uma salinha de 30 metros quadrados, no edifício The Point, de frente ao Hospital Vila Velha. Tinha um aluguel barato na época, é, tinha referência, tinha localização, todo mundo achava fácil, tinha estacionamento. É Então, assim, importante pensar nisso, né, Gabriel? isso, exatamente. Você tem que pensar em todo o contexto, Você né? tem que pensar como cliente, já que você vai atender o seu cliente no local, Sim. você tem que saber como ele vai chegar no local, né? Se é fácil a chegada dele. Essa era a minha preocupação. Eu não podia ter um aluguel muito alto, eu estava iniciando. Meu cliente tinha que ter fácil acesso, tinha que ter estacionamento, tinha que ter ponto de referência, tinha o Hospital Vila Velha, Terminal Vila Velha do lado, então ficou mais fácil. E aí eu fui lá, comprei tudo na internet, montei o escritório todinho, tudo sozinho. Montei cada mobília, pintei as paredinhas, fiz tudo eu sozinho. Então a criação foi minha 100%, essa parte. Bacana. Desenvolvi o logotipo da empresa, o nome da empresa, tudo, fui criando tudo isso daí. O logotipo, a casinha, o coração. E aí o pessoal fala assim, por que é uma casinha com coração? Eu falei assim, poxa, a casinha com coração é uma simbologia que a gente criou,
que a gente quer estar no coração das pessoas, ao mesmo tempo a gente quer estar no lar das pessoas. A gente quer fazer parte da história das pessoas, a gente quer fazer parte da vida das pessoas. A gente ajuda a realizar sonhos, mas eu quero me incluir dentro desse sonho. Então, a casinha com o coração tem essa simbologia. É o lado emocional, né? Quando a gente Sim, sim. compra, a gente realiza um sonho da casa própria, né? Vamos dizer assim. É mais realmente da expectativa, né? De atender o nosso desejo de ter um teto, de ter uma residência, de ter um endereço, dizer que é meu. Então, acredito nessa parte emocional, faz todo sentido. Cara, e é gratificante você tá na rua, no shopping, e aí você se esbarra com um cliente que você atendeu, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás. Às vezes você nem lembra o nome do cliente, né? Até desenvolvi uma técnica com isso. Para mim, todo mundo é amigo e amiga. Ô amigo, ô amiga, você não lembra o nome. É muita gente que a gente atende. É muita gente, muita. E aí as pessoas vêm e te abraçam com gratidão por você ter feito um trabalho bem feito. Cara, isso é impagável. Isso é impagável. Não recompensa isso, né? Nossa, Nada maravilhoso. recompensa a gratidão de uma pessoa que você ajudou a Pois realizar é. o sonho. E aí você fez parte daquele sonho, você se incluiu junto com essa família e você vira referência. Você vira o corretor dessa família, e eles vão te indicar para amigos. E aí, cara, vira bola de neve. A coisa vai tomando um formato que às vezes você se assusta. Fala, gente, que legal. É muito positivo. E aí eu fui para esse escritório, montei o escritório. A Simone ficou brabo comigo. Uma semana de cara virada. Mas a gente, assim, a gente às vezes fica meio brabo um com o outro, mas a gente tá sempre junto, não deixa de se falar nunca. Não. A gente é um casal que a gente nunca dormiu separado, pra você ter uma ideia. Mesmo que tivesse brigado, tivesse brabo um com o outro, a gente sempre dormiu junto, a gente sempre tem essa. Resolvi ali a é, situação e sempre teve esse entendimento nós dois. Eu respeito muito o espaço dela, ela respeita muito o meu espaço, e enfim, acaba tudo em amor, graças a Deus. Se o casamento é Mega Sena, eu ganhei na Mega Sena. Casamento, eu sou um cara muito grato a Deus, tenho uma mulher perfeita. Se eu pudesse escolher de novo, eu escolheria ela de novo. Não ia escolher outra. bacana. Ela é realmente é a tampinha da minha panela. E aí eu fui para o escritório trabalhar. Na época tinha uma corretora, uma amiga, que estava na rua, meio perdida, né, meio desorientada, não tinha onde ficar também. Eu falei assim, não, amiga, eu com esse jeito de querer ajudar, falei, faz o seguinte, eu tô abrindo um escritório lá agora, vai para lá, trabalhar lá comigo. Eu divido espaço lá com você e aí a gente se entende. Ah, então tá bom. Aí ela foi lá trabalhar comigo. Aí já tinha uma semana que a gente estava trabalhando. De repente bateu na porta, toque, toque, toque. Eu falei assim, ué, você agendou alguém? Ah, não agendei ninguém. Eu falei, eu também não agendei ninguém. Eu falei, como é que a pessoa tá batendo na porta? Subiu sem falar com o porteiro? Eu não tô entendendo nada. Abri a porta, tá lá a beça de malicuia. Aquele monte de bolsa dela, com o laptop, com o computador dela, com tudo. Dá licença, vou pra minha mesa, dá licença pra minha mesa. Já foi, sentou na mesa dela, se apoderou Já do botando lugar, ordem. já botou ordem, eu falei, pronto. Aí começou. E eu falei, como é que você entrou, minha filha? Ela falou, não, eu falei, portanto, que era sua esposa, e quem mandava era eu, que eu sou a dona da empresa, e acabou. Nenhum porteiro quis arrumar briga com ela. O porteiro falou, não, pode entrar, senhora, pelo amor de Deus, pode ir, vai. Enfim, aí a gente começou o trabalho ali, e aí a gente ia trabalhar todo dia junto, a gente tinha um local para trabalhar, um local para atender o cliente, e aí começou a vir as meninas, né? Aí veio a Ingrid, veio o Alexandre, aí veio vindo, o pessoal veio vindo. Quando a gente assustou, já tinha num espaço de 30 metros, 7, 8, 9 pessoas trabalhando. Era muito Caramba. apertado, não tinha como mais. E aí, nessa época, apareceu o Lucas na minha vida. Lucas Rezende. Beijão, Lucas. Ele era gerente da ele foi gerente da Sacavalcante por alguns dias, na época que eu era gerente lá. E aí ele recebeu um convite na época da Camp, para ser gerente da Camp. E aí ele foi pra Camp, a gente fez amizade. E aí ele bateu na minha porta que ele tinha um plantão da Camp para me passar. Quem montou uma loja na Rodovia do Sol, para atender o corretor externo deles. E aí ele criou um plantão lá, ele queria que a gente fosse tirar plantão lá com ele. Eu não queria plantão de jeito nenhum. Porque você percebia que o plantão não era atrativo, vamos dizer assim? Compromisso, cara. Plantão é Ah, compromisso. E eu sou um cara muito genioso com os meus compromissos. Se eu assumir o compromisso com você, cara, faça sol, faça chuva, eu tenho que cumprir com aquilo que eu combinei com você. E eu não queria assumir algo que eu não ia ter tanto controle, que eu ia depender de outras pessoas. Falei, não, não quero, não quero. Eu bati o pé que eu não quero, eu não quero. As meninas me convenceram. Juntou as meninas de um lado e o Lucas do outro, foi covardia, né? Falei, então tá, vocês vão assumir compromisso de plantão, vocês sabem que não vai ter volta depois. Se furar plantão comigo, eu vou quebrar o pescoço de vocês. Então, livre, espontânea pressão, né? pressão, bicho.
Mas assim, foi onde tudo começou, aí a gente foi estreitando o relacionamento na época com a Kemp. O meu relacionamento com a Proeng ainda era distante nessa época, que eu estava iniciando, né? Tava Uhum. engateando, e aí, nessa época a Proeng tinha uma parceria muito forte, muito sólida com a Lopes. Tinha muito negócio de exclusividade Lopes, e era muito difícil para entrar no mercado. E aí, não sei bem exato se foi de 15 para 16, teve o lance lá do impeachment da Dilma, e aí o mercado deu uma inclinada, deu uma caída, teve uma queda, os imóveis começaram a agarrar, os plantões começaram a ficar abandonados, teve imobiliária fechando, teve corretor desistindo, teve uma crise no início. Nós surgimos na crise, né? Eu cheguei na crise uma oportunidade. Falei, enquanto todo mundo estava fechando, eu estava abrindo. Quando todo mundo tava correndo, eu tava batendo, eu tava indo pra dentro. O pessoal saindo do furacão, eu queria cair dentro dele. Falei, não, eu vou pro olho do furacão. Dane-se, não quero nem saber. Porque assim, eu sempre tive dificuldade na vida. Na realidade, a minha vida sempre foi crise. Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre vivi na crise. Para de trabalhar 30 dias pra você ver. A crise bate na tua porta, xará, não tem jeito. Então eu casei muito cedo, casei com 21 anos de idade, assumi família muito cedo, responsabilidade muito cedo. Eu sempre tive essa pegada de líder, de gestor, de assumir compromisso, assumir responsabilidade. Então eu sempre vivi essa vibe de crise e eu nunca tive medo disso. Nunca tive medo do trabalho, nunca tive medo de encarar. Então, enquanto as pessoas estavam com receio, encolhendo, com medo, eu estava atacando, estava batendo. E aí foi a época que a gente conseguiu achar uma fatia, uma brecha no mercado, porque até então os grandão não deixavam ninguém entrar. Lopes fechava tudo, Francisco Rocha fechava tudo, era tudo deles. A gente sobrava, o que sobrava a gente pegava. E aí, nessa época, a gente começou a entrar. Aí, o segundo plantão foi a Citar, na época, a antiga Citar, que acho que agora parou, né? A Citar, acho que deu um tempo. E com o David, né? Na época. E aí, o meu espaço já não comportava mais. Nisso, a gente começou a desenvolver um trabalho muito forte com a Kemp. A Kemp chamou a gente para Itaparica. E aí, tinha uma loja deles lá, que eles queriam alugar, e eu relutei para não alugar, acabei alugando a loja deles, onde é a nossa sede hoje, né? Onde é a sede atual? É atual. E, e E, cara, aí começou a desenvolver, aí começou a vir mais plantão. Aí nisso a gente criou um plantão da Proeng. O primeiro, não sei se você lembra desse plantão. Eu aluguei uma loja no Celebration. Eu lembro, acho que eu lembro. É, Aquela loja de esquina, né? aí a gente fez amizade com o Dr. Antônio na época, já começou a estreitar, né? Até então o Dr. Antônio era muito blindado, né? Ninguém deixava chegar ali perto, né, dele. Acho que as pessoas tinham medo de a gente chegar perto dele. Não sei. Enfim, e aí quando eu fiz amizade, aquele saudoso barbudo, que mora no meu coração, e aí conheci o doutor Antônio, falei para ele que eu queria um plantão, e ele não tinha plantão na época, já tinha a house dele, né? Já tinha um formato dele. Eu falei, não, mas eu não quero tomar nada de ninguém, eu não quero tirar nada de ninguém. Eu quero criar eu meu plantão. Como assim? Eu falei, não, eu vou alugar a loja, responsabilidade minha, custo meu. Eu só quero que você plota para mim. Plota e me deixa trabalhar com vocês. E aí eu falei, top. Ele comprava muito minhas ideias. Isso era legal. Que eu levava para ele de ideia, de ação, de panfletagem, cara, carro de som, tudo ele comprava as ideias. Então, Mega mega planta. planta, pô, pois é, cara. Eu tive a loucura de criar uma mega planta de tamanho real, você lembra, né? Lembro. Plotamos uma planta numa lona no chão, a gente esticava aquela planta no chão, inclusive foi do Village. A gente levou para dentro do shopping uma vez e o Antônio comprava essas ideias, era muito legal. E aí a gente começou a abrir espaço. Fiz o mesmo com a Argo na época, falei com o Valtair. Valtair, quero um plantão da Argo. Pô, Quebec, mas eu não tenho. Eu falei, não, eu vou montar do meu jeito, do meu custo, do meu bolso. Eu só quero que você plota pra mim. Fui lá, aluguei uma loja debaixo do Nápoles na época, que era o prédio deles, que eu tava entregando. Cara, arrumei uns encrencas, foi um reboliço, porque é, tava lá. Ninguém queria. Era uma rua de terra. Era um empreendimento que tava entregando. As pessoas não estavam acreditando muito e eu acreditava. Eu fui lá, botei a loja lá embaixo. O pessoal asfaltou naquele meio tempo, né? O prédio ficou lindo, a fachada ficou linda, tava entregando o processo de entrega de prédio. E aí todo mundo queria. Os corretores ficaram loucos, porque a empresa não criou o plantão, quem criou o plantão fui eu. O plantão era meu. E aí a gente começou a surgir, cara. Aí já nessa época já eram uns 15 ou 20 corretor, aquela confusão. E a gente sempre teve muito aquela pegada de ação, né? Panfletagem, trio elétrico, Fazer a mega bagunça, né? planta, Vamos dizer, a bagunça organizada que a gente, né? chamar atenção, chamar Chamar a atenção. atenção, justamente. Hoje nós temos uma guerra muito forte.
de forma invisível na internet, né? Que a gente não consegue ver. A internet hoje virou como se fosse um imenso salão do imóvel. Lembra do salão do imóvel? Sim. Feirão da Caixa. Só que multiplica aquilo por 100 mil. Né? É uma confusão a internet. Ó, a área digital hoje é extremamente importante. Não tem como você viver sem ela mais. A gente não vive mais sem o celular, né? A gente não vive mais sem internet. Não vivemos mais desconectados, né? A gente não Não, a consegue gente ficou desconectar. escravo disso aí, literalmente. Não tem jeito. E se você ficar sem isso aí, você vai parar no tempo. Só que eu sinto muita falta, cara, disso, de olhar no olho, de apertar na mão, de ter esse calor humano. E eu falei assim, cara, eu não quero perder essa essência. Eu quero continuar na panfletagem, continuar com o café da manhã, continuar com ação, continuar com o trio elétrico. E aí assim a gente fez. Muita ação, trio elétrico, Arraiada Aquiabai, open house, café da manhã, Happy hour. happy hour, happy hour. E aí por aí afora foi. E a gente não parava com isso daí. E essa essência de fazer esse estardalhaço, bandeiraço, aquela coisa toda, começou a despertar mais atenção, de mais construtora. Aí fiz amizade com a grande construtora. Na época era o Thiago Belo, né? Um diretor lá que é o Gustavo. Em 2018 eu conheci o TAG. 2018, o projeto TAG. Uhum. Cara, fantástico. Lindo projeto. Maravilhoso. Me encantei, me apaixonei na época com o projeto, que ele é lindo mesmo, realmente é Uhum, muito sim. bonito. Não tenho o que Excepcional. falar. É uma... Tá abrindo portas, tá? O Taj, ele tá puxando a fila, e eu falei até, esse dia eu tava falando com o pessoal das construtoras, eu tava conversando com o pessoal da Kemp, e eu falei, gente, os caras estão subindo muito o sarrafo. Na verdade, eles elevaram muito a Praia de Taparica, né? A Estão Praia de levando muito Taparica sarrafo. agora, comparada aos anos anteriores, lá 2016, Sim, 2017, perfeito. que o metro quadrado, né? Não vou entrar em metro quadrado, mas um apartamento era vendido por 300 mil. Bem menos. Hoje eles elevaram a Praia de Taparica numa qualidade, uma comparação, né, de Eu qualidade de cheguei a vida e vender tudo em mais. Itaparica apartamento de 2 quartos com suíte por 215. É loucura. Hoje você vê o mesmo apartamento valendo 650. Então a discrepância de preço é enorme. A Isso, valorização subiu muito. isso é claro, eles contribuíram na valorização Ah, da região, não foi mas só também eles. não só foi, é isso É, justamente. Mas a região em si, ela cresceu cresceu. muito, né, o que é Então, e aí nessa pegada veio a Proeng também. A Proeng veio batendo doído, cara. Ficou aquela disputa saudável, né? Sim. Entre Proeng, Kemp e Argo. Proeng, Kemp e Argo. E por muitas vezes a Proeng começou a disparar e os outros não estavam acompanhando mais. Por quê? Porque a Proeng começou a inovar na construção dela. Isso era uma coisa que eu discutia muito com o final doutor Antônio. Falei, doutor, os nossos prédios nos diz muito quem somos nós. Qual é o nosso nome? Qual é a nossa ideia? Como a gente quer que o nosso prédio esteja daqui a 20 anos? Como que ele vai estar? Porque olha como é que o pessoal está construindo. Eu não estou aqui criticando, tá? Mas assim, ficou muito o mesmo do mesmo, sabe? Muito textura, muita tinta e pouca fachada, pouco CM, pouco vidro, pouco porcelanato, sabe? Pouco LED. E a gente falava muito sobre isso. E a gente falava muito também sobre parte interna, né? É, a gente precisa ter uma área de lazer que atenda a família. Os diferenciais, né? Os diferenciais, tanto na área de Exatamente. lazer, quanto no ambientes funcionais, vamos dizer assim, né? E a Proeng sempre teve muito essa pegada. E aí, quando a gente fez a incorporação agora recentemente do Skyline, Sim. ali subiu o sarrafo mesmo, mesmo. Porque eu te falo isso porque teve dono de consultora que me ligou. Que os caras lançaram o prédio do Skyline. Caramba, ficou bonito demais. Pô, vou ter que abortar o meu para fazer outro. Pra ficar Sério? igual. Teve construtora que tava para lançar, parou, voltou com o projeto atrás para refazer desenho de prédio, porque o Skyline matou a pau, cara. E Matou a você foi pau. o responsável em trazer o terreno, né, para o Grupo Rain. Eu tive Você o foi o prazer. intermediador, né, que trouxe o terreno, Fizemos apresentou. essa incorporação. E como foi a questão de aceitar, de receber o projeto do Skyline? Como você falou que o Skyline foi um projeto audacioso, né? Muito, muito. Cara, o Skyline, quando me foi apresentado, assim, eu conheci o Skyline de dentro para fora, né? A gente começa trabalhando As com plantas, plantas. aquela coisa toda, para depois ir para fora. Eu me assustei, cara. Me assustei, porque eu estava acostumado com prédio padrão, né? E a Proeng já vinha já do Beach Walk para cá,
cerâmica no prédio todo, uma fachada mais vistosa. A Proeng foi a primeira, se não me engano, ali da região, a aplicar CM nos prédios, aquele metal mais nobre. Uhum. E o Skyline, eles colocaram muito vidro, cara. Eu falei assim, cara, que Foi a parte dos loucura. duplex ali com pele de Que vidro. loucura aquilo, cara, que loucura. E uma pele de vidro não é um vidro comum, é um vidro que tem uma acústica, que tem um térmico, tem todo um cuidado, tem todo um capricho da empresa. Você tem uma área de lazer lá no 13º andar, se não me engano, A 40 metros de altura, né? é, de 360 graus de vista, né? Então, a laje toda de lazer é incrível, cara, é incrível. O projeto, a hora que caiu na mão da gente, a gente tinha um contrato com a empresa de 60 dias de exclusividade e, cara, foi só sucesso. Então, de cara, já vendeu quase 40% do prédio e foi lindo, foi maravilhoso. E você não foi responsável apenas do Skyline, você também trouxe a Alice Palombini, que é Jardim Cambori, que tá Sim, 100% vendido. verdade. Tem a lista Palombini que veio antes do Skyline aqui, Jardim Isso. Cambori. Foi na realidade, o Skyline foi o nosso segundo com a Proeng, né? Eu tive ainda outros com outras construtoras que eu fiz também, mas com a Proeng tive o prazer de fazer duas incorporação. E eu tive agora em Jardim Cambori recentemente, eu vi o prédio lá, já está na fase reta final, né, de A acabamento. estrutura tá 100% pronta, né? Pronta a E estrutura. 100% vendido, não temos nenhuma unidade disponível. Graças a Deus. E é gostoso, é gratificante, é motivo de muito orgulho que a gente fez parte daquela história, né? É como se fosse um bebezinho que você viu nascer, né? O bebezinho nasceu, cresceu e tá aquele prédio bonito, tá Você viu no imponente. papel, né? Você viu no Verdade, papel, cara, agora você tá vendo verdade. toda a estrutura E aí, pronta. você vê, você vira para os clientes e vira, olha, conseguimos entregar aquilo que foi prometido lá 3 anos atrás, né? 4 anos atrás, exatamente do jeito que foi prometido. É gratificante, é gratificante. Agora vamos voltar um pouquinho lá atrás, no que você já havia comentado aqui dos seus projetos, dos projetos do Fábio Cabai, da Cabai Imóveis. Eu lembro muito bem, me recordo muito bem do sucesso que foi vocês durante as lives, Pô, durante a pandemia, 2020, 2021. Me conta verdade. como foi projetar, criar e botar também, né, executar esse projeto. Cara, verdade. Nós tivemos aí um momento difícil, né? Mundialmente falando, que foi a pandemia, né, da Covid. Algo que, para nós, da nossa geração, pelo menos, a gente não tinha vivido ainda, né? A gente não viveu esse problema trágico. E aí, cara, quando deu o lockdown, que eu tinha lá quase 30 e poucos corretor trabalhando com a gente, acho que uns 6 ou 7 plantão, e da noite pro dia, plup, fechou tudo. Lockdown, não podia fazer nada, ninguém podia trabalhar. E parecia filme de terror, né? Coisa louca. E eu não sabia o que fazer. Estava desorientado, perdido. E como sou gestor, sou líder de equipe, as pessoas ficam te esperando uma solução. Falei, e aí, líder, que solução você vai dar? E aí eu fui para minha loja, eu tinha uns 15 dias já de lockdown, loja grossa de poeira, tudo empoeirada, as coisas da gente lá, tudo guardadinho, mas tudo empoeirado. E, cara, ali era um sábado à tarde, eu lembro que eu fiquei ali umas 3 horas sozinho dentro da loja. Eu acho que eu chorei umas 2 horas, cara, sozinho. Chorei, chorei copiosamente e aclamei muito a Deus. Pedi muito a Deus que me desse uma direção. Porque, cara, eu falei, o que eu vou fazer? Que direção eu vou dar para as pessoas, né? Eu precisava muito que Deus me ajudasse. E aí eu voltei para casa. Era 6 horas da tarde, quase 7 horas da noite. O coração um pouco apertado, né? E nessa noite de sábado, nesse sábado em especial, teve aquela live estrondosa do Gustavo Lima. Uhum. Que foi uma loucura aquela live do menino, né? 50 milhões de acessos no YouTube. Caiu o YouTube, derrubou, uma loucura. E ali me deu um estalo de falar assim, cara, eu vou fazer uma live. Parecia que Deus estava voltando no meu coração. Falou, ó, faz uma live, esse é o caminho. Quando eu falei pra equipe que eu ia fazer uma live, vocês me chamaram de doido, Não de acreditaram. maluco. Você tá maluco? Porque, olha, ele presta atenção. Nós não somos comunicador. Não sou jornalista. Não tenho formação em marketing. Eu não sou ator. Eu não sou famoso. Eu não tinha canal do YouTube. Como é que ia fazer uma live? Aí nós fomos pesquisar na internet algum modelo de imobiliária que tinha feito alguma live que intercalasse entretenimento e vendas. Pasme. Foi o dia que me deu dor de barriga, meu amigo. Ninguém tinha feito ainda. Nenhuma. Não existia nenhuma Nesse Brasil imobiliária todo não no tinha Brasil uma inteiro. referência. Nada, nenhuma referência. A referência que a gente tinha era dos cantores sertanejos. Falei, cara, não, vamos encarar.
Aí eu desenhei o projeto com os meninos. Nós seremos a referência. Então. Viramos Que referência. bacana, que bacana. E aí fomos atrás das construtoras, dos parceiros. Primeiro que eu falei, isso eu lembro perfeitamente. O primeiro cara que eu chamei, que eu convidei para participar da live, apresentei o projeto, foi o finado Dr. Antônio. Cara, e ele abraçou na hora. Porque abaitou junto com você, tô dentro. E aí depois convidei as outras empresas, né? Arrumamos um espaço muito legal, que foi uma chácara na época, uma piscina com borda infinita. Levamos a mega planta para lá, contratamos uma cantora MPB na época, eu esqueci até o nome da menina. Tinha um drone Tinha sobrevoando, drone. mostrando a planta por cima. Que loucura que foi, cara. Só de equipamento tinha 1,5 toneladas de equipamento. Pessoas trabalhando nessa live, nessa primeira live, tinha umas 30. E a gente tava em lockdown, cara. Olha que loucura. Caramba. Todo mundo de máscara, álcool em gel, aquela coisa toda. E eu não podia divulgar o endereço da live. Porque isso ia dar problema. Aí eu conversei com as pessoas que iam participar, né? Os entrevistados. Gente, faltando 2 horas para início da live, eu solto o endereço para vocês. Você pode vir com acompanhante. Tudo na estratégia. Beleza. E aí aquela organização toda, nunca tinha apresentado nada. Primeira vez. Convidei na época meu amigo Jean Walsh, que hoje é o apresentador do Capixaba Cap. Então, aquele lemãozinho. Gente boníssima. Irmão do coração. Me deu um apoio, me ajudou. Eu falo para ele que ele foi meu padrinho de TV. Aí de lá eu me soltei, eu fui me liberando, fui soltando e ficou mais Mais à fácil. vontade, né, diante das câmeras. E aí, meu amigo, 3 horas e meia de live ao vivo. Saía uma construtora, entrava outra. Intercalava com música, entretenimento. E tive alguns patrocínios na época. Corumá participou com a gente da Toyota, colocou um Corolla lá em cima. Foi muito bacana. A gente gravou, filmou o Corolla. Então, assim, a gente meio que se uniu, né? Com alguns patrocinadores para ajudar a custear a live, que ela é cara, ela não era barata, Sim. tinha muito equipamento. E o pessoal que estava trabalhando em bastidores era todo o pessoal que já trabalhava na noite. Por exemplo, eu tinha a banda Comichão inteira trabalhando ali por trás nos bastidores. Um dos meus câmeras era o Vinícius. O Vinícius é um dos vocalistas da banda Comichão. Um cara fenomenal, fantástico. E esse pessoal do entretenimento foi os que mais sofreram. Porque eles não tinham renda, eles não tinham como trabalhar, porque não tinha como fazer show. Tinha um lockdown. Então, até mesmo para eles foi importante. Esse trabalho ajudou a segurar a galera. E aí, junto, a gente trouxe, se não me engano, o pessoal da ACD como ajuda, né? Doação, né? Doação. A gente Uhum. trouxe o pessoal daqui Parte do Vitória. beneficente do evento, Isso, da live. da live. Para a gente também tentar ajudar. Claro. E aí a gente lançou essa live com a expectativa de poder movimentar, fomentar. Muita gente do mercado cruzou os braços para ver o que ia acontecer. Muita gente torceu para dar errado, Contra. contra, mas teve muita gente que torceu para dar certo. Conclusão: nós saímos de um movimento de vendas de R$ 0 para 6 milhões. Vendemos Parabéns. 6 milhões de reais através daquela live. E aí, cara, o mercado acordou. O mercado falou assim: opa, peraí, o Kiabai tá se coçando. Ele fez uma live. Ele tá Vamos se fazer mexendo, também. ele tá, né, despertando as ideias. E aí deu uma sacudida. Pô, eu tive interação com brasileiros morando fora do Brasil assistindo a live. Né? Miami, Boston, e o pessoal interagindo ali no YouTube, né? Era bem interessante o negócio. E teve venda para fora também. Então a gente vendeu Proeng, a gente vendeu Argo nessa live, a gente vendeu Camp. Cara, foi fantástico, foi fenomenal. E aí nós fizemos a segunda depois, 60 dias depois. Aí essa a gente fez dentro da empresa. Já estava mais tranquilo, já tinha entendido como funcionava. Estava mais interagido. E aí fizemos no espaço confinado, que foi dentro da empresa, dentro da loja. E aí nós fizemos com a Carol e Priscila, que era uma dupla sertaneja, as meninas são fantásticas. Então aí, hoje já ralando aí, fazendo sucesso delas. E dentro da empresa, né, dentro da loja, o espaço confinado é mais controlado, é melhor para fazer. Uhum. E deu quase 6 milhões também de vendas, foi muito legal. E aí veio a terceira com João Lucas e Marcelo, que foi no dia 9 de agosto, dia do. Era aniversário do meu pai, mas aí foi gravado no domingo, que era Dia dos Pais. Aí até preparei na época uma homenagem para os meninos que trabalhavam comigo, né? Que são pais, né? Que tem filhos. Eles não sabiam, fiz uma sacanagem danada com eles. Botei todo mundo para chorar. Foi surpresa, Foi surpresa para todo mundo. E, pô, gravamos dentro de uma chácara também incrível.
Aí essa live foi exclusiva Camp na época. É, cara, incrível, um cenário incrível, os meninos são muito, muito fera, canta muito. E aí, cara, começou a dar live o Brasil todo, né? O Brasil todo tinha live. Eu lembro que eu assisti um pouco da live do pessoal da Morá, que eles contrataram o Alemão do Forró. Eu lembro que eu assisti uma live da Casa Mineira, uma imobiliária gigante em Minas. Os caras fizeram uma live lá também, cara, de quase 4 horas de live. Então, assim, foi, a Argo fez live depois também. Camp fez live dela depois sozinha, deu um carro na live dela. Enfim, a coisa foi ganhando formato. Mas o propulsor, o que puxou a fila foi a Kiaba O Imóveis. pioneiro na live Pioneiro imobiliária no foi estado do Kiaba Espírito Imóveis. Santo. Foi No Kiaba Brasil, Imóveis. né? Como você É, buscou referência, no não Brasil não localizou. achamos referência nenhuma. E aí depois foi puxando outras coisas, né? Aí depois a gente criou a Quinta-feira Fire. Toda quinta-feira tinha uma live, mas aí era formato YouTube. A gente botava no Instagram e botava no YouTube, mas era mais para Instagram. Depois a gente criou um outro produto que foi o Mulheres de Negócio, que veio junto com o Imovcast. A gente tem um podcast da Queba Imóveis, que é o Imovcast. A gente gravou acho que 7 episódios ou 8. Estamos para reativar de novo o Imovcast. Aí, Cara, lá atrás, no início do podcast, eu estava falando do orgulho de ver hoje um menino de 20 anos optando em ser um corretor de imóveis. Se você vai para o Instagram hoje, você vê uma infinidade de vídeos das pessoas apresentando imóveis nos vídeos, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, e vídeos bem feitos, cara. bem Galera, produzidos, né? a galera tem uma preocupação com iluminação, com cabelo. As meninas super vaidosas, né? Maquiagem, roupa combinando. Cara, é lindo de ver. Você vê os vídeos hoje em dia, a galera produzindo, um mais bonito que o outro, drone. Então é uma super produção que o pessoal está produzindo. E hoje eu, por exemplo, hoje eu tô aqui no estúdio, o pessoal não tá vendo, mas eu tô com o meu videomaker. Ele me acompanha para onde eu vou. Então hoje a gente tem essa figura de videomaker, né? Tem a figura do marketing muito presente numa imobiliária, muito presente na vida do corretor. A gente não tinha isso no passado, cara. Era mais simples no passado. Então a coisa tá ficando assim mais profissional, mais detalhado. É, é, mais transparente ainda. E isso é bom, isso é positivo. Mas tá ficando custoso, cara, tá ficando caro. Mas aí você tocou no assunto aí, a questão de apresentar imóveis. Né? Agora vamos entrar num assunto. A gente falamos, né, Boa. de empreendimentos, de projetos. Então vamos falar de apartamento, né? Até para a pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo pelo canal do YouTube e no Spotify, quais as vantagens de comprar um apartamento na planta ou, né, escolher o corretor certo para ajudar, né, a realizar o sonho? Boa pergunta. Então, primeiro passo para você que vai comprar um imóvel, tem que procurar um corretor de imóveis. Eu sempre falo isso para as pessoas. Que tem muita gente que fala assim: eu vou comprar um imóvel, mas acho que o meu vizinho me ajuda. O zelador me ajuda. O Zezinho me ajuda. Gente, para com isso. Quando você está com um problema de saúde, você procura o Zezinho da esquina ou você procura um médico? Quando você tem um problema judicial, você procura o Joãozinho do boteco ou um advogado? Seu carro quebrou, você procura um mecânico ou você procura o seu vizinho? Então vamos fazer o seguinte: procura um especialista, cada um no seu quadrado. Primeiro ponto. Por que um corretor de imóveis? Porque ele é um cara que, primeiro, ele conhece a região que você está buscando, ele conhece de documentação e ele entende muito de financiamento. Então ele vai te botar na direção que você está buscando, ele vai achar o imóvel perfeito para você, para sua família. Ele entende do índice de valorização, ele sabe qual ponto da cidade vai te render mais, vai te valorizar mais, e isso vai te trazer um benefício muito grande. Você economiza tempo e dinheiro. Quando você cai na mão de um picareta, que não é um corretor de imóveis, que não tem esse preparo, não tem esse estudo, não está qualificado para isso, cara, você está dando tiro no pé. Então, primeiro ponto, corretor de imóveis. Segundo Perfeito. ponto, nós lançamos um produto há alguns anos atrás chamado compra programada. O que é a compra programada? É aquele imóvel que você comprou na planta. Por que nós colocamos o nome de compra programada? Quando você vem para compra programada, você remete a um planejamento financeiro. Quando você entra no planejamento financeiro, que é uma compra programada, que é um lançamento, você não tem pegadinha, você não tem susto, você não tem parcela diferente daquilo que nós programamos, nós nos planejamos. Então a gente senta com o cliente, apresenta o empreendimento na planta, a entrada do cliente, o sinal desse cliente é infinitamente menor comparado com o imóvel pronto, né? Você faz um planejamento financeiro com esse cliente e ele consegue realizar a compra com segurança. Então, hoje, para quem quer comprar um imóvel, ele não dispõe de muito dinheiro, a compra programada, que é o lançamento, é excepcional. Se você for comprar um imóvel hoje pronto,
você vai desembolsar aí uma média de 30% do valor do imóvel. Fora a documentação. Pra entrada, né? Uma entrada muito alta. Se você tiver essa entrada alta e puder ir já para o financiamento, ótimo, parabéns para você. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa entrada alta. Na compra programada no imóvel na planta, você vai pegar os mesmos 30%, mais ou menos isso a conta, tá? Só que dividido em 36 meses, em 42 meses, em 48 meses, né? De 3 a 4 anos. Aí torna a sua compra mais fácil, fica mais viável. Você não desembolsa 30% de uma vez, você parcela esses 30% em 4 anos. Olha que genial. Todo mundo pode comprar. Facilita a vida de todo mundo, né? E aí você consegue ir para o financiamento lá na frente, quando o imóvel estiver pronto, de uma maneira muito mais simples. E aí a gente indica ao cliente, né? Orienta o cliente que ele possa até antecipar o máximo que ele puder para financiar o mínimo possível. Para amortecer o financiamento. Exatamente. Quando você chega lá na frente, o seu financiamento está bem abaixo daquilo que você imagina como financiamento. Então, imóvel na planta, que nós batizamos de compra programada, é a melhor opção hoje para o cliente que não tem tanto recurso disponível para comprar um imóvel. Ele não deixa de comprar, ele aproveita a oportunidade, ele ganha com a valorização do imóvel, ganha muito com a valorização do imóvel, e quando chega lá na frente, um imóvel que ele pagou 600 mil, o imóvel já está valendo 850, 900 mil. O cliente fica muito satisfeito, muito satisfeito. Compra um imóvel bem acabado, uma construtora séria, que tem um acabamento que ela realmente entrega aquilo que ela combina entregar, né? Ela não tem enganação, não tem Entrega no enrolação. prazo também, né? E dentro do prazo, sim, realmente. Eu tenho relatos aí de construtoras que estão entregando até antecipado, cara. 1 ano antecipado, uma loucura. Isso atrapalha um pouco, tá? Quando antecipa demais, aí o cliente que fez um planejamento, ele meio que tem uma estranheza, né? Porque aí ele tem que antecipar também o pagamento dele. Então, às vezes, atrapalha um pouco. O antecipado demais atrapalha. Então, tem que entregar dentro do prazo certinho do cliente, porque aí esse planejamento financeiro dele não fica prejudicado. Excelente mensagem que você passou para os possíveis clientes que têm interesse em comprar um apartamento na planta. A gente está chegando, né, no fim do nosso bate-papo, mas eu quero que você deixe agora uma mensagem para os corretores, para o mercado imobiliário. Fique à vontade, a câmera é sua. Obrigado. E transmite essa mensagem, né, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que foi excelente. Legal. E a gente vai agendar para os próximos bate-papos, que tem muita conteúdo. história ainda para contar, né? Eu falo para as pessoas que o bom corretor tem que ser um bom contador de história primeiro. Que aí você Verdade. gera um rapport, você gera relacionamento, gera empatia e por aí fora vai. Então você tem que ser um bom contador de história. Inclusive, na Cuiabá Imóveis, nós temos uma biblioteca. Não sei se você foi lá. Sim, Você já viu fiz a visita, vi os livros que estão expostos lá na biblioteca. Faz questão de ter uma biblioteca dentro da empresa para gerar esse conteúdo para o nosso corretor. Então a gente sempre está antenado nisso daí. A gente pensa muito no ser humano. A gente quer investir nas pessoas e o nosso pensamento na Cuiabá Imóveis é que as pessoas são o futuro. Para você que está me assistindo, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Obrigado, Erly. Obrigado, Proeng, mais uma vez. Você que tem o desejo de ser corretor de imóveis, estude, entre, venha para a profissão. Tem muito espaço aqui para você. O nosso mercado ainda tem uma carência muito grande de bons profissionais. Não é fácil. Não espere que facilidade na nossa profissão, que não tem, tá? Mas todo o trabalho que você fizer com dedicação, colocando Deus à frente, respeitando as pessoas, com muita humildade e sabedoria, você vai conseguir conquistar uma fatia do mercado e vai longe. Vai realizar todos os seus sonhos na nossa profissão, assim como eu realizei os meus. Perfeito, Cuiabá. Muito obrigado mais uma vez por participar conosco desse bate-papo no Proeng Podcast. Até a próxima edição do Proeng Podcast. Até mais.